Bom dia, crianças. Hoje se inicia nossas VPs, certo? E hoje vamos começar com as nossas verificações de português, certo? Primeira coisa, vocês terão que preencher todo o cabeçalho, ok? O nome, ok? A data de hoje, certo? E vamos, iniciar lendo o texto, certo? Vamos lá. Vocês irão fazer a leitura do texto, certo? Em seguida, vão fazer a interpretação do texto, ok? A interpretação do texto, ela vem de acordo com a leitura do texto, certo? Vamos lá. Segundo o texto, quando ela diz segundo o texto, as respostas que vocês precisarão vão estar no texto, que diz assim: segundo o texto, o carnaval tem elementos caracterizadores próprios desde a mais antiga manifestação dessa celebração. Como as pessoas celebram o carnaval em suas primeiras festas? Existe alguma semelhança com o carnaval de hoje? Ou seja, você vai comentar, você vai ler o texto, certo? Segundo o texto, você vai responder como as pessoas celebravam o carnaval, né, em suas primeiras festas. Aí você vai dizer comemoravam assim, assim, assim. Aí outra pergunta diz: existe alguma semelhança com o carnaval de hoje? Aí você vai dizer não, porque assim, assim, assim. Ou você vai dizer sim, porque assim, assim, assim. Tudo de acordo com o texto, tá bom? Então são duas perguntas. Na verdade, 3 perguntas em uma só, porque aí está perguntando como as pessoas celebravam as primeiras festas, os primeiros carnavais, né? Que no texto tem, certo? E qual é a semelhança do carnaval nesse tempo, das primeiras festas, para o carnaval de hoje? E você vai comentar, certo? Essa semelhança, se existe ou não, ok? Segunda questão, ó. O carnaval brasileiro é conhecido em todo o mundo. Que elementos do texto confirmam essa afirmação? Novamente, você vai lá para o texto, certo? Faça a leitura do texto com calma, com paciência, tá bom? Quantas vezes for necessário. Vamos lá, terceira. Observe a palavra incógnita destacada no texto. Ainda que você não saiba o que é incógnita, significa o texto lhe ajuda a identificar um sentido para esta palavra, de acordo com o texto. O que significa incógnita? Novamente, aí diz de acordo com o texto. Volta lá para o texto e procura a resposta dessa questão, tá? Agora a gente vai para a gramática e ortografia, ok? Vamos lá. Faça a separação silábica das palavras a seguir. Então, você vai separar as palavras, certo? Do item A ao item E. Associado, hiena, assunto, acessório e aguardar. Você vai separar as sílabas, certo? Na quarta questão. Na quinta questão diz: classifique as palavras da questão anterior, a quantidade de sílabas que possuem, ou seja, são as mesmas palavras da questão 4, só que na questão 4 você separou. Na quinta questão você vai classificar, certo? A quantidade de sílabas que possui. Por exemplo, associado tem quantas sílabas? 5, 3, 4, 1, ok? Ou se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Sexta questão. Observe as palavras a seguir e responda o que se pede. Aí eu tenho a palavra terra e massa. No item A, pergunta: nessas palavras, as duas letras que aparecem o mesmo som. Como se formasse uma única palavra? Circule-as, certo? Então, você vai circular as letras que formam o mesmo som. B. Faça a separação silábica das palavras. Aí você vai separar a palavra terra e a palavra massa. De acordo com a quantidade de sílabas, como são classificadas essas palavras? Pronto, separei a palavra terra, separei a palavra massa.
Tem quantas sílabas essas palavras? Ah, tia, tem uma sílaba. Então, se é uma sílaba, ela é monossílaba. Não, ela tem duas sílabas. Então, se ela é duas sílabas, ela é o quê? De sílabas. E assim você vai fazer a classificação de acordo com o número de sílabas, certo? Vamos lá, ó. Sétima questão. Sobre a separação silábica, responda V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. As letras S, S e RR ficam sempre na mesma sílaba. Se isso é verdadeiro, você coloca V. Se isso for falso, você coloca F. Os dígrafos CH, NH e LH ficam sempre na mesma sílaba. Isso quando a gente faz a separação das sílabas, tá? Palavras polissílabas possuem sempre 4 sílabas. Quero dizer que polissílaba é sempre 4 sílabas quando eu separo a palavra. Se isso for verdadeiro, você coloca V. Se isso for falso, você coloca F. As palavras morcego, casado e escada são exemplos de trissílabas, tá? 8. Defina. Palavras oxítonas são o quê? São palavras que... vai lhe dar lá a resposta. B, do mesmo jeito. Palavras paroxítonas são o quê? Palavras proparoxítonas, elas são o quê? Então, nona questão. Faça a divisão silábica das palavras a seguir e classifique conforme a sílaba tônica. Primeiro você vai fazer a separação das palavras, espécie, café, história, mamífero. Depois você vai classificar as palavras conforme a sílaba tônica, certo? Vai botar lá se ela é o que? Oxítona, se ela é paroxítona ou se ela é proparoxítona, certo? Produção textual, que é a 10ª questão, você vai o quê? Os contos africanos são utilizados para perpetuar culturas e tradições, certo? Explicar de forma não científica algo que incita curiosidade nos grupos, seja sobre a natureza ou hábitos. Em sua produção, você irá criar um conto africano para explicar um eclipse. Use sua criatividade. Então, o conto de vocês será sobre o quê? Um eclipse, tá? Então, use a criatividade, coloque um título, certo? Não esqueça que toda produção textual ela precisa ter o quê? Um título, certo? 3 parágrafos, no mínimo 3 parágrafos, no mínimo 15 linhas, respeitando as margens dos parágrafos, tá? Tia, eu tenho poucas linhas aí. Ok, vocês podem estar utilizando essas linhas ou podem estar utilizando no verso da folha, certo? Mas aí diz que é para você fazer um pequeno conto, então é considerável que você consiga fazer só nessas linhas aí, certo? Mas não esqueçam do título, tá bom? Não esqueçam de deixar o texto bem claro, as palavras escritas corretas, tá bom? E vamos lá resolver.